Boa noite, 19 horas. Como eu prometi, estou aqui mais uma vez para a gente continuar falando de sobrecarga de trabalho. Boa noite, bem-vinda. Que é uma das coisas que estão acontecendo muito com quem está aí nas grandes empresas no dia a dia, né? Então, recapitulando, ontem eu trouxe uma série de informações, né, relacionadas a isso, ao que está acontecendo no dia a dia, como evitar que essa sobrecarga se acumule. E hoje eu vou falar de procrastinação, né? A procrastinação é quando eu começo a adiar as minhas atividades. E isso tem um porquê. Isso tem a ver com a nossa autodefesa, isso tem a ver também, em termos de neurociências, com a economia do cérebro para alguma coisa que eu não estou sabendo lidar. Então, a respeito disso, a procrastinação ou adiamento de uma atividade é algo que, assim, contribui para que a sobrecarga de trabalho aconteça e isso é muito prejudicial. Então, em primeiro lugar, hoje, eu começo. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliana Ruas, eu sou especializada em carreira e liderança, já trabalho há 25 anos, já tenho 25 anos de experiência, tanto no ramo corporativo, também no empreendedorismo, e eu estou aqui para contribuir com vocês, justamente para vocês entenderem melhor o que acontece com vocês. É uma parada que eu dou aqui de 30 minutos, porque eu sei que vocês têm uma sobrecarga de trabalho muito grande e muitas vezes vocês vão sair daqui e vão voltar. E o meu objetivo aqui espero que de alguma maneira essa informação ela ajude vocês, justamente para vocês conseguirem de alguma maneira levar uma vida mais leve, né? Porque o objetivo hoje é viver o presente, não se esquecendo de semear para o futuro, sim, mas ter um pouco mais de qualidade de vida, ter um pouco mais de paz de espírito para continuar na missão, né? Na missão, na profissão e na vida, né? Então, por isso que eu tô aqui com vocês hoje. Então, como sempre, eu coloco um quadrinho, né? Deixa eu pegar o quadrinho aqui. Então, como parar de procrastinar tarefas acumuladas, né? Então, assim, em primeiro lugar é o que eu falei. Na realidade, o nosso cérebro está sempre querendo economizar energia. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não está disponível só para o nosso raciocínio. Ele está disponível para todo o nosso corpo, para tudo que nós fazemos. Então, para respirar, para justamente andar, para a gente poder realizar as nossas, como é que fala, a nossa alimentação. Então, na realidade, apesar da gente ficar o tempo todo no raciocínio, ele tem uma grande responsabilidade que é fazer com que nós sobrevivamos e cumpramos nossa missão aqui no planeta, né? Crescer, multiplicar-vos e ao mesmo tempo para a gente conseguir fazer as nossas atividades, porque a gente não pensa ao andar, a gente não pensa ao respirar, a gente não pensa ao se alimentar, mas o tempo todo o cérebro está administrando essas funções para que tudo dê certo e para que a gente possa, sim, cuidar dos nossos objetivos e aí, em contrapartida, subir um nível, né? Além da só sobrevivência, né? Então, qual é a diferença entre, assim, eu ter atividades acumuladas, né? Procrastinar, adiar e a priorizar. Quando eu procrastino, na realidade, algo dentro de mim solta um aviso, como por exemplo, tem tempo. Eu não sei se vocês lembram daquela história da lebre e da tartaruga, né? Que tem tempo, vai dar tempo. E uma vontade repentina de fazer outra coisa. Então, são dois sinais de que eu estou adiando uma atividade que é importante para mim. E quando eu priorizo, na realidade, quando eu estou com uma sobrecarga de trabalho, o que acontece é eu avaliar intencionalmente se é melhor adiar aquela atividade. Por quê? Porque de repente eu preciso de alguma informação adicional que eu não tenho,
ou de repente poupar um tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade que eu vou fazer no Excel e o sistema vai ser implementado semana que vem. Eu espero até a semana que vem para já incluir essas informações dentro do sistema, né? Então, o priorizar, ele me faz avaliar quais são as atividades e discernir o que é importante para agora e o que de repente pode ser jogado para frente de acordo com o que vai acontecendo. Então, quando eu adio uma atividade, mas priorizando a sua organização para frente, isso não tem problema algum. O problema é quando realmente eu começo a jogar com a barriga as tarefas para frente. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma outra telinha em que eu trago geralmente os motivos que a gente procrastina, ou seja, enrola ou adia tarefas. Então, eu sempre falo enrolar ou adiar tarefas porque a procrastinação é uma palavra que muita gente não conhece. Então, e é muito mais fácil eu falar adiar ou enrolar, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes eu acabo adiando, bem-vinda, por falta de confiança. Então, de repente, me passaram alguma atividade que eu não sei fazer, eu não tenho habilidade para ela. Então, todas as vezes em que eu começo a fazer aquela atividade, automaticamente eu desvio o meu foco. Por quê? Porque falta informação. E muitas vezes o gestor, o líder falou para a gente o que era para fazer e a gente não entendeu, e às vezes a gente ficou com vergonha de perguntar, porque ele já falou algumas vezes, para ele é alguma coisa muito normal, que ele já está acostumado, e para a gente não. Então, nesse caso, é muito importante fazer o quê? Avaliar qual a dificuldade que eu estou tendo em relação a essa atividade. Eu preciso desenvolver alguma habilidade? Falta alguma informação para mim? Então, é muito importante, nesse caso da falta de confiança, eu estabelecer uma estrutura que permita que eu continue fazendo essa atividade, porque senão, o que vai acontecendo com a procrastinação? Eu vou empurrando com a barriga, vai me faltando tempo e eu não entrego com a qualidade que eu deveria. E aí depois, na hora da avaliação, a gente questiona por que o gestor não nos promoveu. Então, é muito importante a gente se antecipar para que a gente consiga lidar com desafios que a gente não está acostumado, né? Porque a gente não tem a obrigação de saber de tudo. Isso é um ponto muito importante. A gente pode questionar, a gente pode ser humilde e dizer que não sabe. E esse é o melhor caminho, principalmente quando eu tenho uma atividade que eu não conheço e que me traz essa falta de confiança. Então, esse é um dos primeiros motivos. Distrações, é o que eu falei, de repente eu acho a tarefa muito fácil e eu me distraio, né, como a lebre e a tartaruga, né, a lebre ficou lá distraída e esqueceu de voltar para a corrida, né. Então, principalmente nesse ambiente de home office, hoje, o que geralmente acontece? Tem a cozinha, tem compromissos, muitas vezes a gente que tem que providenciar a própria comida, tem que se descer para buscar alguma coisa, a gente está o tempo todo no computador, então de repente a gente vai fazer alguma comprinha pelo computador, então assim, inúmeras são as distrações, né? O Instagram, a internet, a gente acaba se distraindo, mesmo com as fofocas, né, do corredor digital, a gente acaba se distraindo, que são muito mais interessantes do que de repente uma atividade que eu tenho dificuldade para fazer, e isso me atrapalha. A solução para as distrações que eu posso compartilhar com vocês aqui é o seguinte: primeiro, monta um ambiente ideal. Não vá começar a trabalhar de pijama. De repente, assim, sabe, se maqueia, se produz, fica alinhado. Para quê? Para você ter um ambiente adequado. E dentro da tua casa, monta uma mesa específica que ali vai ser o lugar aonde você vai sentar. E não deixa muito perto da cozinha, porque senão, assim, toda hora a gente vai lá e dá uma lambiscada em alguma coisa ou alguma distraída. Então, coloque em algum local, e isso chama-se foco, né? Que não te desfoque. E aí você se compromete, você negocia com seu cérebro que não quer que você fique ali. Ele quer que você se alimente, ele quer que você vá para outro lugar. Por quê? Porque muitas vezes a atividade desgasta. E o que mais o cérebro quer é economizar energia. E quando a gente está
envolvido numa tarefa, a gente está consumindo energia. Então, negocie com o seu cérebro, ó, o seguinte, quando eu terminar essa tarefa, ou daqui a 50 minutos, eu vou tomar um café. E aí você toma seu café e lembre-se que você precisa voltar. Então, distração é algo que, assim, ainda mais em home office, é algo que realmente acaba nos prejudicando, tá? A sobrecarga de trabalho. Sobrecarga eu falei bastante ontem, são 4 lives, tá legal? Ontem foi a primeira e eu falei muito sobre sobrecarga de trabalho. E sobrecarga de trabalho, ela tem a ver com esses itens e, além disso, o que acontece? Eu tenho um projeto muito grande, tenho prazo, não avaliei adequadamente o prazo, ou seja, não me organizei direito, não avaliei se eu tinha equipe suficiente para dar conta daquilo, e isso me gera uma sobrecarga. E além disso, eu não sei dizer não. Não é nem que eu não sei dizer não, é que com a pandemia, com o medo de ser desligado, eu não vou dizer não nunca. Por quê? Porque, primeiro, é risco, é minha sobrevivência na empresa, ou então eu estou sendo cobrado por uma promoção. E isso, bem-vinda. Então, isso faz com que você automaticamente gere uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, o que você pode fazer em relação a isso? Dividir seus projetos em pequenas partes e aí você avalia se você precisa distribuir aquilo para sua equipe ou não, avalia se você precisa esticar os prazos ou não. Por quê? Porque essa sobrecarga ela prejudica. E ela prejudica tanto que ela paralisa a gente. É muito comum nos meus atendimentos as pessoas chegarem para mim e falar: Juliana, não sei nem por onde começar. E aí a gente, a 4 mãos, faz o quê? Avalia exatamente quais são as atividades que aquela pessoa tem e vai, inclusive, distribuindo. E aqui existe um ponto de organização. Por quê? Porque cada pessoa se organiza bem de uma maneira. Então, tem pessoas que se organizam bem colocando as atividades numa agenda, tem pessoas que conseguem colocar num post-it, tem os métodos ágeis aí, tem a parte do Trello. Então, cada pessoa está acostumada a se organizar de uma maneira. Então, se você consegue descarregar essas informações dentro de algum método de organização que te ajude, você consegue distribuir em pequenas tarefas e aí é ponto para vocês, porque é o que eu falo sempre da pequena vitória. Você consegue começar a caminhar diante da sobrecarga. Ah, Juliana, mas é uma montanha de coisas. Sim, é uma montanha, mas se eu começar, se eu tenho 100 coisas para fazer, hoje eu faço 99, faço uma, 99, 98, 97. Quando você vê 100 tarefas, 100 atividades grandes, eu consigo fazer em 3 meses. E aí, no final, eu não vou ter aquela sensação que realmente eu não entreguei o resultado. Então, e outra coisa para sobrecarga, que é uma dica minha para vocês, é que vocês comecem a dizer não. Porque muitas vezes, naquela reunião com 100, 150 pessoas que vocês estão acostumados ali, fica muito difícil de trabalhar o não, né? É muito difícil. Então, se você sabe que vai ter uma reunião com alguma pessoa e vocês vão ter que jogar, ter que combinar alguma coisa, combina antes. Não deixa para saber o que vai acontecer na reunião e o que você vai precisar fazer. Se você combina, se você avalia o que está sendo combinado justamente com o projeto para depois vir a reunião, automaticamente você não é pego de surpresa. E isso faz o quê? Que você consiga aliados, consiga parceiros, inclusive para quê? Para que se você precisar pedir mais prazo, isso ajude, porque hoje o que acontece? Os projetos eles são feitos com assim, a coordenação de diversas áreas. Então é muito importante que vocês realmente melhorem essa comunicação para poder dizer não, para poder delegar, né? Porque muitas vezes eu sou sobrecarregado e eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, de acordo com a personalidade. Se eu sou mais controladora, eu tendo a de não dividir as minhas atividades. E aí eu vou, porque eu não confio na pessoa para que a pessoa vai fazer aquilo. Só que é aquilo que eu falei. Se você está se desenvolvendo para ser líder e você não confia na outra pessoa, você vai sofrer muito, porque você vai
acabar gerando uma sobrecarga muito grande, um estresse. Eu vivi isso quando eu comecei lá atrás na liderança, porque eu achei que assim, poxa, eu era uma pessoa sênior, eu tinha muita competência, por isso que eu consegui a promoção, e aquelas pessoas que estavam ali não tinham. Tá, a partir do momento que eu virei líder, a minha responsabilidade é desenvolver essas pessoas. Então, muitas vezes, dependendo do tipo do líder, o que acontece é, ele fica justamente sobrecarregado por ele querer ter controle de tudo e de ele achar que ele sabe tudo. E na realidade, o que acontece? A partir do momento que você assume uma cadeira de liderança, você precisa dividir isso com a tua equipe, porque senão você vai morrer na praia, tá? Bloqueio criativo. E assim, criatividade é algo que todo mundo acha que não tem, né? E assim, a gente é muito criativo. Mas em alguns momentos, até por conta do cansaço, até por conta do estresse, a gente sofre um bloqueio criativo. Então, tá com dificuldade para resolver aquela atividade, sei lá, passa para uma outra coisa, muda o local de trabalho, muda de ares, entendeu? Dá uma volta para voltar, para você conseguir de repente tirar esse bloqueio. E uma coisa bem interessante que vale a pena é você conversar com pessoas da sua equipe, conversar com pessoas de confiança sobre aquele assunto específico, para te ajudar a desbloquear aquilo que não está indo além. Porque de repente você começa a conversar com uma pessoa de outra área, tudo, ou conversar sobre outro assunto, e aí as ideias vão voltando a fluir. Lembrando que bloqueios criativos, eles muitas vezes têm a ver com estresse. Então, também durmam bem, alimentem-se, cuidem da saúde mental de vocês, por quê? Porque quando a gente tem uma sobrecarga muito grande de trabalho, chega uma hora que trava. Amanhã, na hora do almoço, eu vou falar sobre isso. Justamente quais são o que você pode evitar para que você não chegue num estresse, para que não chegue num burnout, porque sobrecarga gera isso. E aí a gente fala, não, mas eu tenho toda a saúde do mundo, para ali, para lá. Uma hora o cérebro fala, chega, acabou, parou. E é muito complicado. Eu já vi pessoas, já testemunhei, já tive estresse, mas também já testemunhei pessoas que tiveram burnout e é muito sério, porque na realidade você para. Assim, as funções fisiológicas elas param, é assim como se você estivesse desligando, justamente por quê? Porque o cérebro entra no modo sobrevivência, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá ok? E o último é a aversão a alguma atividade. Ah, o meu gestor me deu uma atividade que eu odeio. E isso é muito comum. A atividade está ali, você tem que fazer, né? Às vezes é alguma bucha, alguma encrenca de outra área que não está conseguindo resolver. Poxa, mas é a outra área que tem que resolver, não tem que ser eu. Como é que eu faço, né? E na realidade, você vai ter que resolver. Então é aquela coisa, acalma, tem que resolver, a vida é assim mesmo, vai precisar ir adiante. E assim, o que você pode fazer com você para alcançar isso? Negocia, começa, entendeu? Os primeiros 10 minutos serão um terror, mas começa porque muitas vezes aquela atividade que está te dando esse trabalho todo, depois de 10 minutos ela já não é mais um monstro de 7 cabeças. E é muito engraçado que aí eu vou comparar até com um caso que acontece aqui em casa. Eu tenho 2 crianças, né? Então, muitas vezes, assim, elas começam a fazer lição de casa. E, assim, eu comparo muito os adultos às crianças, tá? É muito comum isso. Eu vejo isso acontecendo. Então, as crianças, elas chegam e falam assim, mamãe, não quero fazer lição de casa. Berra, e aquele berro e chora, e se joga no chão, e eu não quero, vai para lá, vai para cá, tal, não sei o que, para ali, para lá. E aí, chega no final, a lição de casa é feita em 10 minutos. E aí eu falo, poxa, por que fez isso? Sabia fazer a lição de casa. Por que foi assim, birrento, né? E muitas vezes a gente tem essa atitude, né? Que nós somos adultos que crescemos, mas um dia fomos crianças, né? Então muitas vezes a gente tem a gente faz essas birrinhas, né?
Então, vale muito a pena fazer isso, parar, se dar o prazo de 10 minutos. Por quê? Porque aquela tarefa, ela é sua, a não ser que você devolva ela para o teu chefe e fala assim, não vou fazer. Mas ninguém devolve tarefa. Então, se ela chegou em você e você tem a responsabilidade, então começa a destrinchar essa tarefa que vai valer a pena, tá? Então, é um comprometimento de você com você mesmo, tira tudo, tira todas as distrações do meio do caminho, justamente para você poder fazer essa atividade. Então, eu falei dos 5, né? Por que a gente procrastina? E também tem uma coisa, a procrastinação, ela é muito associada à ansiedade, que é o medo do futuro. É o medo de eu não conseguir. Vocês vejam que, poxa, muito da procrastinação tem a ver com falta de confiança. Então, ou então, é muito fácil. Então, o que eu faço? Muitas vezes, muito relacionado à falta de confiança, é o medo do futuro. Então, se eu começo a destrinchar isso, se eu começo a mexer na realidade, eu vou visualizando soluções que me ajudem a alcançar aquele objetivo. Então, assim, uma técnica interessante é a técnica de visualização. É qual o objetivo, aonde que eu quero chegar. Então, isso faz toda a diferença para a gente conseguir alcançar o objetivo e vale a pena. Então, pensem nisso. Como está muito associado ao excesso de futuro, assim, o medo do que vai acontecer, vale muito a pena saber, tá? Eu vou sentar aqui, qual o resultado final que eu quero? E isso com certeza vai ajudar muito vocês, ok? Então vamos para a próxima. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, parar de compartilhar e ir para o próximo slide aqui. Que eu vou falar um pouquinho do estilo de personalidade, né? Porque cada estilo de personalidade, eu sou analista comportamental, eu analiso personalidade, inclusive quando as pessoas chegam, eu faço teste nelas, se comportam de uma maneira para procrastinar. E isso é muito interessante à medida que, se eu sei como é minha personalidade, eu vou saber exatamente como que eu procrastino. E aí, isso vai me facilitar a vida, no sentido de que, para a procrastinação, eu tenho que adotar uma solução para que isso pare, porque isso me esgota, isso me toma tempo, isso me aborrece, e eu adio situações que eu vou ter que enfrentar lá na frente, isso me gera uma grande ansiedade. Então, o estilo de personalidade, ele vai, assim, ele pode te prejudicar ou ele pode trazer características de procrastinação bem diferentes para cada um dos tipos, tá? Então, eu vou passar aqui a telinha para outra aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aqui eu vou falar dos tipos de procrastinação. Então, vamos lá, vamos falar do moderador, né? O moderador é aquela pessoa da paz, bem-vinda. Vou falar dos tipos de personalidade, Noemi, associados ao tipo a procrastinação, ao jeito que adia as tarefas, tá? O porquê, qual o motivador que faz com que ele adie as tarefas. Então, o moderador é aquele cara pacífico, que ele quer que fique bem para todo mundo. Então, ele vai ser aquele cara que, assim, ele inclusive é conhecido como em cima do muro, aquela pessoa que não toma decisão. Por quê? Porque no fundo ele quer que fique bom para todo mundo, ele quer que todo mundo fique bem. Então ele não consegue agradar um ou outro. Então, para ele, agradar uma pessoa só da equipe é um mega desafio, porque ele gostaria de agradar todos, né? Então, o que ele faz? Ele não dá resposta. Geralmente, o que ele faz? Ele espera que as coisas se resolvam sozinhas e as coisas assim. E aí nisso ele vai gerando sobrecarga, porque ele vai acumulando muito trabalho, esperando que o tempo passe e que as coisas se resolvam. Só que isso vai gerando uma ansiedade, um sofrimento tão grande para ele, porque ele é muito cobrado. As pessoas esperam uma ação dele e como ele é uma pessoa muito querida, então fica muito difícil. E aí ele vai acumulando atividades e aí em determinadas situações, quando ele é colocado na pressão, ele fica apavorado.
porque na realidade, para ele tem que ter paz para todo mundo, inclusive para quem está cobrando ele. Então, realmente é um desafio. Então, geralmente, o que vai acontecer? Por medo do conflito, ele vai acabar gerando sobrecarga e ele vai acabar adiando situações, tá? E aí, daqui mais para frente, eu vou falar cada característica de cada um. Aqui, na realidade, qual que seria a missão do moderador, né? Avaliar e tomar a decisão. É importante para ele entrar em ação, né? Porque ele quer que os outros entrem, mas na realidade ele precisa opinar, ele precisa realmente ir para frente. E durante os processos que eu conduzo, eu sempre recomendo que os pacificadores, os moderadores, que são pessoas muito queridas, eles partam para a ação e tenham coragem de opinar, sim, sobre o que está acontecendo. Bem-vindo, tudo bem? Eu estou falando sobre personalidade versus como que procrastina, né? Como que gera sobrecarga para a própria vida, tá bom, Magno? Então, o desafiador é aquele cara poderoso, né? O poderoso, obrigada pelos corações. Se vocês conhecerem alguém que se interessa pelo tema, por favor, manda lá, manda a flechinha, dá like, que aí mais pessoas que precisem dessa live vão poder se beneficiar, tá? Então, o poderoso ele é controlador, ele é um cara, é um líder nato, é aquele cara que quer controlar todas as situações e por isso é o dono da bola, né? É maravilhoso no sentido de ser uma pessoa de ação, de atitude, ok? Só que ele é extremamente controlador, então ele espera que toda a equipe dele fique perto dele e resolva as coisas. Só que assim, se a equipe não dá conta, e ele sempre tem aquele olhar de que a equipe é frágil, né? Ele vai abraçando cada vez mais atividade. Abraça, abraça, abraça. E como ele muitas vezes não confia na equipe para resolver aquilo, ele vai abraçando mais atividade, gerando mais sobrecarga. E por conta disso ele fica muito cansado, muito estressado. Porque além das atividades dele, ele é centralizador e isso acaba comprometendo o resultado e a própria vida dele. E o problema é que isso gera um estresse tão grande porque ele é uma pessoa que gosta muito de trabalhar. E aí isso acaba o quê? Prejudicando. Então muitas vezes a equipe fica assim, sem saber o que fazer, porque na realidade ele não está conseguindo conduzir, né? E aí a recomendação, quando essa pessoa vem e vem fazer um trabalho comigo, essa é distribuir as atividades e confiar nas pessoas, além de delegar. Por quê? Porque, infelizmente, quando a gente fala em liderança, as pessoas confundem o conceito de delegar com delargar. Delargar não é para delargar, não é assim, eu confio em você e faça, não. Um gestor, ele precisa controlar as atividades e garantir que os resultados eles saiam exatamente como devem sair. Então, se alguém da tua equipe não está sabendo conduzir isso, é sua missão ajudá-lo. Só que isso demanda tempo, né? Porque primeiro a pessoa vai errar, segundo a pessoa vai errar, não sei se vocês já passaram por isso. Terceiro a pessoa vai errar. Aí você fala, quer saber? Eu vou pegar e vou levar embaixo do braço. E não, na realidade, ser líder é ser paciente e sim, distribuir as atividades. De repente não deu certo com a pessoa, é entregar para outra, então é delegar. E de acordo com o grau de maturidade da equipe, você pode delegar 100% ou 10%, e aos poucos, à medida que a pessoa vai demonstrando competência e habilidade para aquela tarefa, você vai delegando e aí vai exigindo cada vez mais os resultados. Mas o desafiador, ele é altamente controlador, então ele tem esse desafio na vida para reduzir o estresse dele e a sobrecarga. E o perfeccionista é aquele cara que quer certo ou errado. Se não é certo, é errado. E assim, é muito difícil para ele receber críticas, ele sofre demais com isso. Porque assim, a vida para ele, ela é assim, é binária, não tem negociação. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que atrasou um minuto para o perfeccionista, essa pessoa não é pontual. Mas assim, para a maioria dos brasileiros, a pessoa é pontual. Agora, para ele não é. Então, ele sofre muito, por quê? Porque ele tem medo da crítica. E para não ser criticado,
ele vai no extremo da perfeição. E perfeccionismo, ele leva à procrastinação, porque nunca estou pronto. Então, a missão do perfeccionista aqui, e ele sofre, é uma pessoa assim, que ele quer as coisas tão certinhas, e ele é tão importante em diversas áreas, áreas que exigem precisão, como por exemplo áreas de pesquisa. Ele é tão certinho que ele sofre demais e ele fica muitas vezes postergando a entrega de um relatório, de um projeto, justamente porque ele tem medo de ser criticado, porque ele quer ser perfeito, né? E aí, o que a gente precisa apresentar para essa pessoa aqui? Sim, vamos colocar, sei lá, 95% de chance de acerto, né? 5% de erro, vamos ser mais flexíveis. Então, a flexibilidade para o perfeccionista é um caminho para ajudá-lo a realmente não gerar sobrecarga, porque ele vai abraçando, 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 ele acha que nunca está perfeito, então ele não larga aquilo e aí impede que as coisas elas andem para frente, tá? Agora eu vou pegar, vou trocar aqui o slide. Deixa eu colocar aqui outro slide. Vamos falar do ajudante, do prestativo. O prestativo, ele é um querido. Geralmente ele está nas posições principalmente de saúde, assim, a parte de entrega ao consumidor, toda essa parte de atendimento. Então, ele está sempre pensando no outro. Então, o que ele geralmente faz? Ele acaba abraçando as causas das outras pessoas e acaba esquecendo das causas dele. Então, as tarefas dele muitas vezes estão todas atrasadas, apesar de ele muitas vezes estar ajudando outras pessoas. E é interessante que ele vira um líder de retaguarda. E você vê que cada um tem as suas características. Ele fica na retaguarda. Por quê? Porque ele está ali gerando insumos e entrega para essas pessoas, justamente para quê? Para elas alcançarem um resultado. Mas ele tem aquele coração tão bom que ele, na verdade, só falta fazer o que tem que ser feito para outra pessoa. E acaba esquecendo o que ele precisa fazer. Então, a missão do prestativo, do ajudante aqui, é justamente o quê? Começar a focar no que é importante para ele e o que não vai dar resultado. Geralmente, as pessoas prestativas reclamam que não são promovidas. Por quê? Porque eles ajudam todo mundo, só que eles não se ajudam. Então, essa é a causa da sobrecarga dentro dos prestativos, né? Como eu tinha falado para quem entrou depois, e isso eu vejo por meio de uma análise de perfil de comportamental, né? E aí eu consigo avaliar qual o tipo de pessoa que é, e aí tem tanto as coisas boas como também os desafios, e aqui a gente está falando em sobrecarga. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, vou dar uma pausa para a aguinha. Vamos continuar. E aí tem o cara da originalidade, aquele cara ultra criativo, é um cara assim, ele é muito criativo, mas acaba sendo um tanto temperamental, porque a criação dele faz com que ele tenha tanta expansão na mente que ele acaba vendo o quê? Muitas vezes, tanto o lado bom como o lado ruim ao mesmo tempo. E aí o que ele faz? Ele foca no que falta. E como ele foca no que falta, e geralmente é o que acontece com os artistas, a obra nunca está pronta. Vocês podem ver que isso é muito comum, a obra nunca estar pronta, porque tem altos e baixos. Tem horas que ele acha que está maravilhoso e tem horas que ele acha que ele poderia fazer melhor. Então, aquela pessoa da originalidade, ela acha que a obra dela sempre pode ser melhor. E aí, nisso, acaba enrolando, tá? Eu vou acelerar um pouco, porque eu prometi para vocês que ia ser 30 minutos, mas acaba que eu me alonguei aqui um pouquinho mais. E aí, o vencedor. O vencedor é aquele cara que ele não gosta de perder, então ele tem que ser medalha de ouro. Se ele não for medalha de ouro, ele não vai. Então, como que funciona? Se o projeto dele não está perfeito, se o projeto dele não está lindo, maravilhoso, e se ele não vai receber palmas, ele não entrega, ele é capaz de desistir, ele é capaz de passar despercebido, justamente para que esse projeto não apareça, porque ele morre de medo de mostrar a fragilidade dele, o fracasso. Então, o vencedor, ele é uma pessoa assim que ele acaba gerando sobrecarga porque ele quer sucesso total, ele não quer que a imagem dele se assim sofra algum tipo de crítica e por conta disso ele acaba
não entregando, aí não apresentando o trabalho, tá? Esse é o motivo. Deixa eu pegar aqui o último, gente, vamos lá. E aí tem o individualista. O individualista é aquele cara mais intelectual, super nerd, que assim, se você pergunta alguma coisa para ele, ele vai pesquisar livros e mais livros e mais livros e mais livros. São os acadêmicos, né? Então, o que que acontece? Eles nunca estão prontos para entregar o trabalho, por quê? Porque eles não viram toda a parte científica e ficou faltando alguma coisa. E eles são muito tímidos, né? Porque eles são muito assim comprometidos ali com os livros, comprometidos com a pesquisa. Então eles geralmente têm muita dificuldade de se expor. Eles preferem não se expor. Eles gostam de ficar ali pesquisando, né? E aí, na hora que eles têm que se expor, eles enfrentam um grande desafio e, além disso, na incerteza de estar falando a coisa certa. Então, eles ficam ultra preocupados. Outro é o planejador. O planejador é ali aquele cara que ele quer ter certeza de tudo também. Então, ele é avesso a qualquer tipo de risco, porque ele tem medo de errar. Então, nesse ponto dele ter medo de errar, o que que ele faz? Ele guarda o projeto para si. Ele acaba não entregando. Por quê? Porque para ele tem que estar 100% certo. Ele não é perfeccionista, mas ele é aquele cara que, se tiver faltando 1%, ele não vai entregar, porque ele tem insegurança. Então, por isso, ele acaba gerando sobrecarga. E aí a gente vai para o último, que é o otimista. O otimista é o fanfarrão, né? Aquele cara da criação, criativo, simpático, relacionamento, tudo tá bom para ele, tudo. Só que nesse tudo que tá bom para ele se entedia muito fácil. Então, vamos supor, ele lança um projeto, ele é o cara das ideias, mas aquela ideia só é legal no primeiro momento, quando tem o oba-oba, quando tá todo mundo ali engajado, feliz. Depois, quando a ideia vai para a rotina, fica muito chato e aí ele larga de lado. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que cada uma das pessoas, cada uma das personalidades, ela tem uma maneira de procrastinar. E o que a gente tem que fazer? E aí entra o plano de ação, né? Para isso, para facilitar a nossa vida, né? Qual que é a solução que eu posso dar, né? Primeiro, identifica quais as tarefas que eu costumo adiar. Ah, Juliana, eu nunca fiz o teste de personalidade, eu não sei qual é a minha personalidade. Beleza. Então pensa comigo, quais são as tarefas que eu costumo adiar? Quais que você faz de imediato? Qual que você gosta mais? E a partir disso, você vai saber exatamente aonde que você está gerando sobrecarga, tá? E assim, segundo passo, o porquê que eu adio essas tarefas? O que que elas me incomodam tanto, né? No caso por exemplo, do otimista. Ah, não, eu só gosto enquanto elas são inovações. Depois que elas viraram rotina, eu não gosto mais. Então, aí você traz uma percepção do porquê que você não gosta. Ah, não, tarefas rotineiras eu não gosto, né? E como que eu posso fazer para mudar meu comportamento diante dessas atividades, dado que não importa qual o seu perfil comportamental, você vai estar sujeito a todas as tarefas, porque existe a parte boa do trabalho e existe o osso, existe a coisa difícil. E como que eu lido com esse osso, né? E aí a gente falou um pouquinho antes disso, né? E aí, assim, a partir disso, estabelecer um plano de ação. O que que eu vou fazer? Como que eu vou negociar para que isso seja resolvido, né? Então, é aquilo que eu te falei, botar prazo, dividir quebrar tarefas em tarefas menores, né? Negociar com você mesmo, deixar os prêmios para depois, assim. Então, tirar as distrações do meio do caminho. Então, cada um dos estilos de personalidade, eles vão demandar o quê? Um tipo de atitude. E aí você sempre avalia. Hoje eu comecei a me comprometer com isso, como é que vai ser a partir de amanhã? E aí daqui a um mês você avalia como que tá o seu plano de ação para resolver essas tarefas. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês. Era isso que eu queria fazer hoje, né, para vocês. Eu espero que tenha sido esclarecedor, né, o porquê que a gente procrastina. Na realidade é o cérebro, fazendo um resumo, né, é o cérebro economizando energia. A gente fica aqui muito no mental, mas tem toda uma fisiologia para o cérebro administrar, né? A gente precisa respirar, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, existem
químicas, diversas coisas, processos que acontecem dentro do nosso corpo e o cérebro vai querer economizar energia. Bem-vinda! E todas as vezes em que ele achar, e quando a gente está nesse processo cerebral, ele está achando que a gente está consumindo energia demais, ele vai fazer de tudo para que a gente adie aquilo. Então, é o que eu falei, cada uma das personalidades vai tentar adiar de uma maneira. E aí, cabe a nós a responsabilidade de perceber o que eu posso fazer para que essa sobrecarga não aconteça. Por quê? Porque, como eu falei, e amanhã eu vou finalizar com 2 lives, a sobrecarga ela gera estresse e ela pode trazer doenças muito sérias para cada um de nós. Então, a gente precisa estar atento o tempo todo. Por quê? Porque se a gente aproveita o conhecimento que eu estou divulgando aqui para vocês, justamente para a gente conseguir administrar melhor a nossa vida, vai ficar muito mais fácil. E o que mais que a gente quer, né? Que ter um pouco de paz de espírito, né? Num momento tão estressante como esse, né? Poxa, para quem está trabalhando, está sendo muito puxado, né? Mudanças o tempo todo, dinâmicas mudando. Então, assim, se eu posso me organizar, se eu posso cuidar da minha vida, cuidar da minha parte, de quem eu sou, com certeza, e meu trabalho aqui é divulgar essa informação para que vocês possam replicar no trabalho de vocês, de alguma maneira, vocês podem fazer o quê? Contribuir para que, assim, o ambiente que vocês vivam seja o melhor e, inclusive, o ambiente da equipe de vocês. E mais, aquele medo de assumir uma liderança some. Por quê? Porque eu sei lidar com o estresse. Então, é assim que eu finalizo hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Amanhã, na hora do almoço, eu vou falar sobre as consequências da sobrecarga. E aí, à noite, eu vou falar sobre um plano de ação, né? Vou falar de um desafio que eu vou lançar a partir da semana que vem, justamente para quê? Para que a gente, com pequenos passos, baseado em toda essa teoria que eu estou colocando para vocês nessas 4 lives, a gente possa o quê? Simplesmente colocar a bola no chão, entender o que está acontecendo comigo e passinho a passinho eu fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Porque se eu tô calmo, principalmente para quem mora com outras pessoas, automaticamente eu transmito a calma, eu ajudo o ambiente a ficar mais tranquilo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou beber uma aguinha aqui, se vocês tiverem alguma dúvida. Fácil não é, é sempre um desafio, porque na realidade, quando a gente está em empresas grandes, a gente realmente é sempre levado à sobrecarga. Agora, se eu faço uma mudança na minha vida, se eu faço uma mudança no meu comportamento, isso consequentemente vai me ajudar a ter um dia melhor e lidar melhor com as situações, sabe? Saber administrar os prazos, saber dizer não. Então, não é impossível, é esse o ponto. E eu vejo isso todos os dias quando eu estou atendendo as pessoas, assim, o quanto elas chegam ansiosas, o quanto elas chegam estressadas, e à medida que a gente vai organizando, colocando a bola no chão, as coisas vão melhorando, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima.